Como que vai funcionar nas nossas aulas? Vou colocar alguma coisa aqui no quadro, vou jogar alguma coisa que for mais extensa aí na tela para você, tá? No comecinho da lei é onde está uma boa quantidade de questões, porque aquele avaliador sapeca, sem vergonha, vadio, vem aqui e troca algumas informações e arrebenta com muitos alunos. Mas depois de você assistir a aula do professor Renatão, não vai ter esse problema. Bom, da onde é que surgiu a Lei Estatuto da Criança e do Adolescente? Surgiu de uma brecha da Constituição, podemos deixar assim, uma lacuna onde a Constituição não versou sobre todos os direitos da criança e do adolescente, tá? Mais precisamente lá no artigo 228, eu vou ler aqui para você. São penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeito a normas da legislação especial. Eu falo devagarzinho que é para te conciliar. Que lei especial é essa, Renato? De onde é que veio essa lei? Que lei especial? Agora eu estou tremendo. Pô, tem uma lei especial? Tem essa aqui, filho, que a gente está estudando. Essa lei aqui, beleza? Relaxa, relaxa. Respira. Eu falo um pouco rápido, mas respira. Qualquer coisa, dá o pause aí, tá? Então, a própria Constituição falou que vai vir uma lei que vai tratar dos direitos das crianças e dos adolescentes. A Constituição é de 88, essa lei é de 90, então logo após a promulgação da Constituição, vigente até hoje, já surgiu o ECA. E depois surgiu algumas alterações. Tranquilo? Vamos lá então, continuando. Mais um ponto importante. São penalmente inimputáveis. Essas pessoas são inimputáveis, elas não podem cumprir pena, ok? Por quê? Porque elas são inimputáveis, não podem cumprir pena, ok? Criança e adolescente não comete crime. Criança e adolescente não comete crime, tá? Só pra gente já começando na mesma vibe aí, mantendo na mesma linha, tá? Então vamos lá. Lei 869 de 90, o Estatuto da Criança e Adolescente, mais conhecido como ECA. ECA, que nojo, não. O artigo 1º trata da proteção integral. Olha só. Integral. A quem? A criança e ao adolescente. E adolescente, melhor falando. Ao adolescente também dá no mesmo, tá? Por que proteção integral? Porque precisa proteger a criança e o adolescente de maneira integral, de todas as formas possíveis, preservando para ela todos os direitos. Quando houver, por exemplo, disputa dos direitos, por exemplo, um direito do idoso e um direito da criança, vai prevalecer o direito da criança. No atendimento, vamos supor, aconteceu um acidente, tem um idoso e uma criança ferida. Os dois perderam uma perna. Tá lá, os dois perderam a mesma perna esquerda. Quem que vai ser atendido primeiro? Só chegou uma ambulância, só pode levar uma pessoa na maca. Tá? Não pode jogar outra pessoa no chão. Quem que vai ser atendido primeiro? A criança, tá? Então, proteção integral, todos os seus direitos preservados, direitos que a gente já vai ver lá no artigo 3º, e prioridade quando houver disputas de direitos, ok? Se cair na prova qualquer questão dizendo que é somente para criança, somente para adolescente, está errado, é para os dois. Proteção integral à criança e ao adolescente. Então essa parte aqui é bem tranquila, eu só destaquei para você onde pode ser pegadinho nas provas. Sempre que a gente vai ler um artigo, sempre que eu mencionar alguma coisa para você, sempre que possível eu vou transformar isso em questão de prova para você saber como que isso cai nas provas. Tranquilo? Então já vimos aqui, foi entre aspas uma brecha da Constituição que disse que precisa de uma lei especial, criou-se a lei especial e estamos agora dissecando essa lei especial para o seu concurso. Tranquilo? Fechou? Respirou? Fez as suas anotações aí? Legal.
prosseguimos. O artigo 2º. O artigo 2º traz as considerações. O que é criança e o que é adolescente e qual a aplicação do estatuto, tá? Considera-se, isso aqui sempre cai em prova, não cai, despenca. Considera-se a criança até 12 anos incompletos. Quando se referir a criança, será sempre incompletos, tá? Quando se referir a criança, será 12 anos incompleto. 11 anos, 364 dias de vida, tá? A partir do momento que ela completou os 12 anos, ela já é considerada adolescente. Então, criança até 12 anos incompletos, tá? Também nesse mesmo artigo 2º, a gente continua com outra definição importante, porém ela veio incompleta, tá? Adolescente entre 12 anos, então com 11 anos, 364 dias é criança. No outro dia, no dia do aniversário dela, ela se torna adolescente, ela se transforma, ela liga lá o Super Gêmeos ativar, pum, virando agora adolescente. Super Gêmeos ativar! Forma de vapor! Forma de uma medusa gigante! E aí ela vira adolescente, tá? Adolescente, 12 e 18 anos. Qualquer questão na prova que perguntar adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos, está certo. Está certo. Se vier aquela questão que passa o rodo na galera, o que acontece? Ela pode botar aqui os 18 anos incompletos. Que, na verdade, não estaria errado, só porque o Estatuto da Criança e Adolescente só trouxe isso. Essa parte aqui é importante se atentar, porque quando ela completa 12 anos, no dia que ela completa 12 anos, ela se transforma em adolescente. Ó, Super Gêmeos ativar, agora forma de adolescente, tá? Quando ela completa 18 anos, Super Gêmeos ativar, forma de adulto, tá? No dia que ela fechou 18 anos. Só porque o dia que ela tá, por exemplo, meu aniversário é 28 de junho, tá? Então, no dia 28 de junho, quando eu completei 18 anos, eu fiz o Super Gêmeo ativar e agora eu já era adulto. Mas eu também sou adolescente, porque não fala que é incompleto, fala que é completo. Então, eu sou Super Gêmeos ativar 2 vezes. Super Gêmeos ativar no dia do meu aniversário, forma de adolescente ou forma de adulto. Posso ser qualquer um dos dois, tá? Se eu cometer um crime com 18 anos, vai preso? Vai. Por quê? Porque já é adulto, o Código Penal já disse, tá? Código Civil também traz a maioridade a partir dos 18 anos. Por isso que isso aqui é incompleto. Mas, sempre que perguntarem, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 90, adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos, vai estar certo. Eu só trouxe esse detalhe a mais para você ficar ligado aqui no canal do Professor Renatão e saber que tem essa brechinha aí, tá? Beleza? Entendeu? O Super Gêmeos ativar. Fechei 12 anos, Super Gêmeos ativar, agora adolescente. Fechei 18 anos, Super Gêmeos ativar, forma de adolescente ou forma de adulto. Fechou? No dia, o Super Gêmeos ativar, principalmente aqui nos 18 anos, só vale no dia do seu aniversário. Beleza? Bora lá então. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente responde para você. E aí, é só essas duas definições? As definições são só essas duas, que são importantíssimas para a prova. Porém, eu fiz uma caveira aqui, que se você não se atentar a esse detalhe aqui, você está morto, por isso que tem a caveira ali, tá? Em casos excepcional, como a lei traz, excepcionalmente, ela pode ser aplicada entre as pessoas de 18 anos e 21 anos. Como assim, Renato? O pela-saco
estava lá com 17 anos, faltava um mês para ele fechar os 18 anos, né? Fazer os Super Gêmeos ativar adulto. Faltava um mês. Aí ele foi lá e cometeu um crime. Porém, adolescente não comete crime. Eu já falei lá no começo da aula. Adolescente comete ato infracional análogo ao crime, tá? Mas, digamos, para ficar fácil para a gente entender, vamos dizer que o adolescente cometeu um crime, que na verdade ele não cometeu um crime, ele cometeu um ato infracional análogo ao crime, tá? Com 17 anos e 11 meses, tá? E a medida que foi designada para ele é uma medida de proteção de 3 anos. O juiz deu uma medida de proteção para ele de 3 anos, tá? Então, ele entrou, ele ainda é adolescente. Só porque, como ele entrou sendo adolescente, ele vai fazer os Super Gêmeos ativar a forma adulto lá dentro do sistema socioeducativo. Então, ele vai continuar sobre a proteção do ECA, ele vai continuar recebendo a sua medida protetiva mesmo após os 18 anos, tá? A medida protetiva, ela só vale por 3 anos, por isso que eu coloquei 3 anos aqui. O prazo máximo da medida protetiva, a medida proteção, é 3 anos, por isso que eu coloquei. Então, nesses casos excepcionais, quando a pessoa comete o crime um pouco antes de fazer os Super Gêmeos ativar a forma adulto, ela pode, lá dentro, após atingir a maioridade, continuar sobre a tutela, digamos assim, do ECA, ok? Transformando isso em questão de prova, se tiver uma alternativa na prova dizendo que em nenhum caso o ECA abrange as pessoas maiores de 18 anos, está errado. Por quê? Porque a gente viu que em casos excepcionais pode sim abranger as pessoas maiores de 18 anos, ok? Importantíssima essa parte aqui. O artigo 3º, eu vou colocar ele aí na tela para você, que ele é um pouquinho extenso. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, que a gente já viu, de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Beleza? Show de bola. Então, está dizendo que ela consegue ter todos os direitos assegurados, liberdade, condições, dignidade, bem tranquilinho para você. Não precisa explicar muita coisa. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, religião e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Então, isso aqui foi uma alteração em 2016, tá? Também transformando em questão na prova, por exemplo, essa é uma lei federal, atua no nosso país, Brasil. Por exemplo, se vem um colombiano e tem filho aqui, se vem um haitiano e tem filhos aqui, tá? Ou trazem seus filhos, vamos supor, melhor dizendo, trazem seus filhos. Esses filhos de estrangeiros, colombianos, haitianos, argentinos, qualquer que seja, vão ter a proteção que o ECA traz para, entre aspas, as crianças brasileiras? Sim, vão ter. Por quê? Porque é para todas as crianças, todos os adolescentes. Ela não disse, nem poderia dizer que é só para as crianças brasileiras
ou só para os adolescentes brasileiros, ok? Ah, mas se eles tiverem o Estatuto da Criança lá, bom, aí vai ser analisado cada caso concreto. Mas, por exemplo, direitos básicos, a saúde, a educação, essas crianças terão sim, ok? Se é um caso de separação, de sequestro, aí cada caso concreto é um caso concreto, mas, em regra, tem todos os direitos. Tranquilo? Vamos lá. Artigo 4º. O artigo 4º diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público. Resumindo, todos. É dever de todos o quê? Assegurar com absoluta prioridade. Lembra que eu falei lá no começo daquela história do adulto, do idoso e da criança que estão perdendo uma perna no acidente? Absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, as crianças gozam de todos esses direitos elencados no artigo 4º. Não preciso explicar muita coisa. Você precisa saber que elas têm esse direito. Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Em qualquer circunstância, as crianças e o adolescente precisam receber socorro. Procedência no atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública. Então, temos que ter cuidado especial, sim, com as crianças e adolescentes. Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. Então, o Estado deve, sim, dar preferência para as políticas para que melhorem a vida das crianças e dos adolescentes. Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, o Estado precisa reservar uma parcela do seu dinheiro para a criança e o adolescente? Sim. Para preservar a saúde deles? Sim, precisa. Beleza? O artigo 5º aí também ele é tranquilo, eu vou jogar aí na tela para você. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Vamos lá, exemplo, estou vendo o cara lá, não dá um tapinha na bunda, né? Mas tudo bem. Estou vendo o cara tá espancando o filho dele, e eu sou o vizinho dele e não estou fazendo nada. Se chegar um oficial de justiça, uma viatura, eu posso muito bem responder por omissão. Tá? Por quê? Porque eu estou vendo a situação e não estou fazendo nada. Está aqui, ó, previsão expressa, omissão, ok? Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências de bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar de criança e adolescente como pessoa em desenvolvimento. O que é importante desse artigo 6º? A criança e adolescente são pessoas em desenvolvimento, tá? Em desenvolvimento. Por que uma criança de 12 anos não pode votar? Porque ela nem sabe o nome do cara, não sabe o que o cara faz. Uma pessoa com 18 anos já pode pegar e pesquisar no Google quem é o seu candidato, né? Criança de 12 anos vai querer fazer o quê? Vai querer ver o YouTube, vai querer ver o PJ Mac, tá? Como faz a minha filha lá, que é o PJ Mac. Vai querer ver a Peppa Pig. Ela não vai querer saber quem é. Na verdade, nem os de 18 anos não querem, né? Mas eles têm mais conhecimento para poder se informar, para poder fazer as suas escolhas, digamos assim. E a criança, ela praticamente tem essa capacidade reduzida. O adolescente tem um pouco mais, tá? Por isso que criança e adolescentes são pessoas em desenvolvimento,
Então, continuando a nossa aula sobre o ECA, vamos chegar ao artigo 8º. O artigo 8º do ECA, Lei 8.069, diz o seguinte: é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo. Isso aqui é uma alteração de 2016, ok? E as gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e agora a salada mista, tá? Puerpério, pré-natal, perinatal e pós-natal. Você tem que entender que puerpério é o tempo para a mulher voltar ao normal. Pô, a minha mulher está desde quando nasceu no estado puerpério, ela nunca foi normal. Não, isso aí não vale, tá? Quando ela volta no seu estado físico, a gente sabe que a mulher, principalmente no parto normal, ela tem um desgaste muito grande, tá? Então, ela precisa de um tempo para essa recuperação. Esse tempo aqui é o chamado puerpério, ok? É o tempo que a mulher leva para voltar fisicamente às suas condições normais. O estado pré-natal é o acompanhamento da gestação. Isso aqui é comum, né? Ah, vou lá no postinho de saúde fazer o pré-natal. Todo mundo já sabe que a mulher está grávida, está no período de gestação. Então, o pré-natal é tranquilo, ele é só o acompanhamento. Mas o perinatal, ele já tem um período específico, que é entre 22 semanas até 7 dias após o nascimento. O estado perinatal, entre 22 semanas e até 7 dias após o nascimento. E o estado pós-natal é a famosa quarentena, resguardo, que é quando a mulher, após passar o estado puerpério, que ela já voltou ao normal, ela começa a ter a sua menstruação normalmente, começa a ter a sua ovulação. Então aqui é o período da quarentena. O pós-natal é o período da quarentena, passou a quarentena, ela já começa a voltar ao normal, ter o seu ciclo fértil normal, tá? Quarentena, resguardo, aí depende da região do país que você for, ok? Renatão, isso aí cai em toda a prova? Não, não cai em toda a prova, mas, como eu falei, para os homens isso aqui pode ser uma questão de confusão. Para as mulheres é um pouco mais claro essa distinção aqui, mas para os homens pode ser um pouco mais difícil, ok? Após o caput do artigo 8º, a gente tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, que poucos são importantes e não trazem informações relevantes para as provas de concurso público. Parágrafo 4º. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive na forma de prevenir ou minorar as sequências do estado puerperal. Então, precisa, sim, o Estado prestar assistência, além dessas assistências aqui, a saúde, tal, planejamento, assistência psicológica, tranquilo? Importantíssimo. Parágrafo 5º, a assistência referida do parágrafo 4º, qual é? A assistência psicológica à gestante e à mãe. Deste artigo, deverá ser prestada também a gestante e as mães que manifestarem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestante e as mães que se encontram em situação de privação de liberdade. Então, se cair uma questão na prova dizendo que a mãe que entrega o filho para adoção, a mãe que está em medida de privação de liberdade, o Estado não tem nenhum compromisso, não tem compromisso com a saúde dessa mãe, não tem compromisso com o planejamento reprodutivo, não tem compromisso psicológico, está errado. Qualquer coisa que a mãe tenha feito, qualquer atitude que a mãe tenha feito, não isenta o Estado de proporcionar políticas públicas e programas para o seu planejamento, para a sua saúde, para o seu bem-estar, ok? Então, não isenta. A mãe pode fazer qualquer coisa, não isenta a responsabilidade do Estado de cuidar dessa mãe e também do filho. Muito cuidado com isso aí, que já vi questão de prova fazendo esse tipo de pegadinha. Parágrafo 6º. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante
de sua preferência durante o período pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Então, precisa. Também já vi questão de prova dizendo que não pode. Pode sim, ok? Pode, beleza? O parágrafo 7º e o parágrafo 8º, ele é mais tranquilo, não traz informações relevantes para a nossa prova. Se ele cair na prova, você vai conseguir acertar a questão mesmo sem ler ele, porque é o politicamente correto, tá? Politicamente correto, então a gente passa essa parte. Agora, o parágrafo 9º, ele já é um pouco mais interessante. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puerpéria que não comparecer às consultas pós-parto. Puerpéria é a mulher que já teve o filho e está no tempo de recuperação para ela voltar ao normal. Então, se você, aí no seu postinho da cidade, você é uma enfermeira, você é uma técnica de enfermagem, você é uma secretária, você é uma secretária aí no postinho de saúde do seu bairro e você sabe que tem uma gestante ou tem uma mulher que teve filho e simplesmente ela apareceu, você tem que ligar para ela, tá? Se o celular dela caiu na água, se ela chutou o celular, se ela deu uma martelada em cima do celular, você tem que fazer o quê? Se livrar da responsabilidade? Não! Você tem que ir lá na casa dela. Você precisa ir atrás. Olha só, a atenção primária à saúde fará a busca ativa. Tem que se mexer, não pode ficar parado. Da gestante que não iniciar ou que abandonar. Então, a gestante que estiver grávida e não for fazer o seu pré-natal ou a que iniciar e abandonar, precisa sim de uma ação do Estado, do município para a saúde dela. O Estado tem que ir atrás dela. Tranquilo? 10. Incumbe ao poder público garantir a gestante e a mulher com filho na primeira infância que se encontra sob custódia e unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias assistenciais do Sistema Único de Saúde para acolhimento do filho em articulação com o sistema de ensino competente, visando o desenvolvimento integral da criança. Então, está reafirmando o que a gente viu nos parágrafos anteriores, que mesmo que a mãe estiver em condição de privação de liberdade, sim, o Estado tem que garantir as condições de saúde, condições psicológicas e condições para que a mãe conviva um determinado período com esse filho, ok? Oitavo A foi acrescentado agora em 2019 pela Lei 13.798, tá? Diz o seguinte, importantíssimo. Fica instituída a Semana Nacional da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir dia 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro caiu na quarta, então aquela semana de domingo a sábado vai ser a semana de prevenção. Como é que está aqui? 8A. Semana de prevenção na gravidez. Vai ser a semana de prevenção da gravidez na adolescência. Com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preservativas educacionais que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Por que na adolescência? Porque é o período que as pessoas estão mais propícias a terem relações sem preservativo, porque é onde os adolescentes não se cuidam, é onde os adolescentes não buscam informação. Tá, mas e as pessoas mais velhas, de 28, de 30 anos, são mais velhas em relação aos adolescentes. Elas não precisam de informações? Cara, quem já tem 28 anos já está decidido se quer ter filho ou não quer ter filho, ou já tem filhos, tá? Então, é para o adolescente. E a lei está falando do Estatuto da Criança e Adolescente. Beleza? Artigo 9º. O poder público e as instituições, os empregadores, proporcionarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medidas de
privativa de liberdade. Então, vocês já viram que é chato esse negócio de privação de liberdade. Importantíssimo, diz o artigo 9º, sempre vai ter, sim, possibilidade de amamentar, de estar perto do filho, ok? Parágrafo 1º do artigo 9º. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistêmicas, individuais ou coletivas, visando o planejamento e a implementação e a avaliação das ações de promoção, proteção e apoio do aleitamento materno e alimentação complementar e saudável de forma contínua. Então, sempre tem que ter essas ações, sempre. Por quê? Porque o final do artigo 1º do parágrafo 9º, porque o final do parágrafo 1º do artigo 9º diz que essas ações são de forma contínua, ok? Pode ser pegadinha de prova também. Parágrafo 2º. Os servidores da unidade de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite ou unidade de coleta de leite humano. Então, precisa também ter o da unidade primária. Quem é a unidade primária de saúde? Não interessa, isso não vai cair na prova. Isso vai cair que os profissionais da área primária de saúde precisam ter ou banco de leite ou condições para que se tenha a coleta de leite humano. Beleza? O máximo que pode comprar na prova é essa parte aí. Tranquilo? Então, fechamos aqui o artigo 8º e o artigo 9º do nosso ECA. Vamos aí para a próxima aula.